W31. It's time. Olá amigos do Planeta Octógono, aqui é Bruno Massami mais uma vez, trazendo mais uma matéria especial para todos. Um assunto delicado, dessa vez nós estaremos abordando a aposentadoria do MMA. Como muitos fãs sabem, e muitas pessoas que trabalham nos bastidores do meio, a aposentadoria é um assunto muito difícil de se lidar, porque muitos atletas, muitos treinadores, preparadores físicos acabam não se preocupando tanto com esse assunto. Para isso, nós convidamos um especialista em finanças, que apesar de não estar 100% vivendo o esporte, vai dar algumas dicas e também fazer recomendações aos nossos esportistas, a todas as pessoas que trabalham com MMA e que pensam no futuro, já que esta é uma carreira que, igualmente ao futebol, é uma carreira que é bem curta. E se não for bem administrada, pode trazer problemas muito sérios. Além disso, nós convidamos algumas pessoas e estaremos mostrando para vocês pedaços de comentários e declarações de entrevistas antigas que o blog já realizou, para aumentar e também mostrar um pouco como é que funciona esta realidade. Com vocês, começam essa matéria especial sobre a aposentadoria do MMA, com as participações de Carlão Barreto, Diego Lima e Cristiano Marcelo. Bom, mas aí o tempo passou, minha última luta foi uma luta em que eu me machuquei meu joelho, eu estourei meu tendão patelar, anos depois, foi num evento no Brasil chamado Jungle Fight, que existe até hoje. Foi uma luta internacional, foi contra o Vladimir Makhachev, que hoje está no plantel de atletas do UFC. Eu rompi meu tendão patelar, né, com 1 minuto e meio de luta. Eu fui dar um chute nele, meu pé travou na lona e rompi o tendão patelar. A lesão, mesma lesão que o Ronaldo Fenômeno teve, né? Me tirou dos rings. Quando me tirou dos rings, eu sempre fui um cara que procurei ler, procurei me informar. Eu comecei a estudar, fazer alguns cursos na área de eventos, que é uma área que eu gostava, e comecei a produzir eventos pequenos, shows pequenos. Comecei a fazer parte também da produção do Jungle Fight, auxiliar o Valide, que já era um companheiro meu de treino na época do Carson Gracie, e lutei o evento dele, o Jungle Fight. Então eu comecei a produzir eventos com ele, o Jungle Fight, e entre outros eventos nacionais, como o Predador, como o Max Fight, como o WFE. Comecei a produzir e arbitrar também alguns eventos. Fiz alguns cursos de arbitragem de luta olímpica, arbitragem de jiu-jitsu, de muay thai. Aprendi a arbitrar essas modalidades para poder ganhar, já que não tínhamos cursos quando eu comecei a arbitrar MMA. E comecei a aprender a posicionamento, visão de árbitro, que é uma coisa bem diferenciada, né? Então eu comecei a arbitrar, ganhar experiência. Hoje eu tenho mais de 250 lutas arbitradas. E paralelamente a isso, como eu sempre fui um cara atenado, que sempre leu, sempre se informou sobre tudo que aconteceu ao meu redor e tinha uma boa fluência verbal e bom conhecimento de causa, eu fui convidado pelo canal Combate para fazer comentários. Quando eu comecei a fazer comentários esporádicos e a recepção foi boa em relação ao meu trabalho, eu fui contratado como um dos comentaristas. Hoje somos 4 comentaristas oficiais do canal Combate, fazemos um trabalho de comentar todos os eventos internacionais, né, no caso do UFC, e os eventos nacionais. E eu continuo arbitrando alguns eventos, diminuí um pouquinho a carga de arbitragem, porque também eu tenho uma empresa que eu promovo cursos, seminários na área esportiva, preparação física, nutrição, seminários técnicos de atletas. Eu faço esse tipo de coisa. Também comecei também uma nova carreira, que é de palestrante. Então vou a algumas empresas palestrar, contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre motivação profissional, motivação pessoal, superação, medo, né? Uma coisa muito... porque o meio corporativo está muito parecido com o meio das artes marciais. Você requer disciplina, autoconfiança, estratégia. Então por isso que a gente está começando a desenvolver agora esse trabalho também de palestrante. Além também de seminários
técnicas, onde eu ensino técnicas de MMA, principalmente você migrar do jiu-jitsu para MMA, técnicas de solo para MMA. Então também eu ministro um seminário já na parte técnica. E antes disso também, no final da carreira, eu comecei a treinar muito Muay Thai, me desenvolver muito na parte de pé do Muay Thai, porque eu tive a necessidade de evoluir, de me tornar um lutador mais completo. Quando eu consegui lutar durante alguns, treinar muito Muay Thai, fiz algumas competições pequenas e consegui também lutar o K1 Brasil, né? Foi a primeira vez que o K1, né, o grande evento do japonês, migrou para o Brasil, eu consegui lutar, consegui desenvolver um bom trabalho e também eu fui graduado ano retrasado como grau preto de Muay Thai. Então hoje eu sou faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu e grau preto de Muay Thai, no que tange as minhas graduações de artes marciais. Brunão, tudo bem, meu irmão? Porra, prazer, lógico. Então, cara, pra mim foi muito confortável a aposentadoria, devido, acho que a contribuição que eu dei pro esporte, antes do esporte virar esporte. Então, posso dizer que fui um atleta bem resolvido. Acho que foi na hora certa, na transição certa, devido ter lutado Meca, maior evento do Brasil, ter lutado, o único cara no mundo que lutou TUF, Pride e UFC. Então, vi na hora certa, tem que saber parar. Tá vindo uma molecada muito dura aí, os caras no gás, super atletas. Por mais que estivesse fazendo lutas boas, eu tinha CM System, que era um projeto que eu levava pelo lado. E 40 atletas profissionais, eu estaria sendo egoísta com eles em estar ainda vendo minha carreira e deixando o meu legado, que é a CM System, meus atletas de lado. Então, parei na hora certa, acredito eu. Tô feliz, até pelo que está acontecendo com a CM System já temos 11 atletas assinados com eventos internacionais. E em 5 anos a academia que mais cresce no Brasil. Vídeos de resultados que já estão acontecendo no meio. Então eu sou muito bem resolvido, cara. Como atleta, eu lutei tudo que eu podia lutar: submission, jiu-jitsu, e boxe, luta olímpica, judô, taekwondo. Então eu lutei tudo na minha vida como lutador, como atleta. Então, graças a Deus, sempre no tudo que eu me propus a fazer, eu estava entre os tops. Me aposentei no maior evento do mundo. Então eu estou muito bem resolvido, cara. Então eu fiquei muito feliz com o que aconteceu, da maneira que aconteceu. Eu querendo parar, podendo parar, até porque muitas vezes as pessoas se arrastam ainda na carreira devido a não ter de repente uma estabilidade financeira. Então se o cara parar, não vai saber o que fazer, eu tenho o que fazer. Então não foi meu caso. Então eu pude fazer essa transição muito bem. Cara, na verdade eu comecei no judô quando era pequenininho, né? Devia ter... E nem todo mundo começa, né, quando é criancinha, mas nada muito seguro. Nada já pensando em viver da luta. Aí depois, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiz taekwondo. Fiz taekwondo até meus 15 anos. Foi quando eu comecei a fazer Muay Thai, que eu conheci o meu mestre, que é meu mestre até hoje, né? Com 15 anos eu conheci o Luiz Azeredo e comecei o Muay Thai. E aí, não parei nunca mais. Aí com 15 anos, quando comecei o Muay Thai, eu já falei, eu quero viver disso, né? Mas como tudo criança tem um sonho, né? Minha mãe falou, tudo bem, daqui a pouco ele já vai querer ser jogador de futebol, daqui a pouco ele já vai querer ser jogador de vôlei, vai mudando, né? Mas eu acabei, ela viu que eu não mudava e que eu fui indo, fui mantendo e fui ficando. E aí, lógico, acho que como todo mundo começa a treinar, a ideia no começo é ser realmente lutador e não treinador. Então eu comecei como lutador, participei de competições só de Muay Thai, né, internas entre academias, muitas coisas, mas MMA e MMA eu nunca lutei. E aí quando o Luiz Azeredo entrou no Pride, ele ia pra Curitiba, treinava e voltava pra São Paulo. Ele ia pra Curitiba, até voltava pra São Paulo. Então assim, meu rendimento no treino começou a cair um pouco porque ele estava se vindo de São Paulo e Curitiba. E aí eu não pude focar tanto no treino. E aí quando ele foi morar em Curitiba definitivamente na Academia de Futebox, né, foram lá pra treinar com o Vanderlei, com todo mundo, e me deixou aqui em São Paulo no lugar dele, aí eu foquei só em dar aula mesmo. Foi aí que eu acabei migrando de lutador para treinador. E acabei, graças a Deus, montando uma equipe forte aí, que hoje, graças a Deus, está despontando e representando a nossa bandeira, a Futebox. Bom, gente, com muito prazer, muita alegria, que eu quero
aqui apresentar para vocês. Para quem não conhece, que eu duvido que muita gente não venha conhecer, mas eu acredito que conheça o trabalho dele. Nós, pela primeira vez, estamos conversando aqui, vamos falar bastante sobre questões familiares, né, questões econômicas, porque o dinheiro faz parte da nossa vida também, é algo que muda a nossa vida completamente muitas vezes. Então quero apresentar aqui o Gustavo Cerbasi. O Gustavo, para quem não sabe, ele é mestre em administração, em finanças, ele é formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e aceitou nosso convite de conversar aí, principalmente abordar assuntos que vão mexer principalmente com a vida particular dos atletas, né? A gente sabe que no MMA é uma carreira muito curta, os atletas acabam precisando fazer muito dinheiro muito rápido e muitos deles não sabem o que fazer depois dessa aposentadoria, que ela chega muito cedo, e é por isso que nós convidamos o Gustavo aqui para conversar sobre isso, e de repente ele, com todo o seu conhecimento, com toda a sua vivência, possa vir a dar conselhos legais para as pessoas acerca desse assunto. Gustavo, muito prazer, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. Como andam as coisas por aí? Bruno, o prazer é todo meu de falar com você, com os ouvintes do Planeta Octógono. Bom, o trabalho sempre é muito intenso, né? Sempre que nós temos turbulências e dificuldades de cenário, aí a gente trabalha bastante. O cenário ultimamente tem sido bastante incômodo para as pessoas fazerem planos. Então, para o planejador financeiro, a gente tem trabalhado muito e trazendo muitas reflexões para o público, até em função da necessidade de ajuste, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas estão repensando o seu consumo. Isso vale tanto para o cidadão comum que tem empresa, que trabalha com sua empresa, quanto para o esportista que começa a encarar aí uma perspectiva de vida cada vez mais longa e cuidados cada vez mais oportunos para que essa vida seja bem vivida, né? E o dinheiro, como você bem falou, tem tudo a ver com isso. Certo. Então, até para a galera até saber um pouquinho, a gente estava conversando em off e você falou que você tem até um certo contato com o Júnior Cigano, com o Anderson Silva. Como é que é esse contato? Como é que você conheceu eles? Como é que é a sua relação com os dois atletas que hoje são um dos grandes nomes aí do nosso país no MMA? Esses grandes ídolos, né, do esporte, na verdade eu não conheço exatamente pelo esporte, né? Eu tive a honra de ter o Anderson Silva participando de um dos filmes, né, que vieram da adaptação do meu livro para o cinema. Meu livro mais conhecido é o Casais Inteligentes que Quer Ter Juntos, que foi para o cinema através da obra Até Que a Sorte Nos Separe, do Leandro Hassum, Daniele Vinicius na primeira edição, e na segunda edição a Camila Morgado substituindo a Daniele Vinicius, e vem o Anderson Silva com um papel super interessante, a estreia dele no cinema, né? E nós tivemos a honra de participar dessa estreia, um filme gravado lá em Las Vegas, que divertiu muita gente aí ao longo do ano de 2014, vem fazendo sucesso até agora. E o Júnior Cigano, o meu contato também, não sendo pelo esporte, mas a gente acompanha bastante a vida dele, as preocupações dele, porque nós temos parceiros em comum no mundo das palestras. O Júnior vem trabalhando aí cada vez mais a sua imagem, o seu currículo para falar em público, para contar um pouco da história do esporte aí, em eventos e palestras. Eu tenho acompanhado essa transição dele gradual, né? Ele ainda é um cara do esporte, mas ele já vem fincando sua bandeira no mundo mais empresarial, no mundo das palestras, para poder dar continuidade à sua carreira fora do octógono. Então é uma honra conhecer duas lendas desse esporte aí, do lado mais pessoal, do lado mais caseiro. Ainda falando sobre eles, né? A gente sabe que atletas consagrados que são famosos acabam se enriquecendo, vamos dizer assim, se tornando pessoas ricas. E na sua visão, como é que você administrar tudo isso? Porque tem a questão da fama, mas também tem, ao mesmo tempo tem a questão financeira, porque é muito dinheiro e às vezes fica meio difícil por você ser um atleta competindo em alto nível. É difícil, sim, Bruno, porque na verdade acho que todos que se propõem a uma dedicação com foco, com afinco ao esporte, não só o esporte da luta, mas todo o esporte, geralmente são pessoas que têm uma motivação muito além da carreira em si, ou muito além do ganho em si, né? São pessoas que estão vindo da pobreza, ou pessoas que encontraram no esporte ali um estilo de vida, um grupo de amigos aí com o qual se identificou muito bem. E raramente essas pessoas sequer têm tempo de
pensar adequadamente sobre dinheiro, né? Lógico que o sonho daquele jovem, daquela criança que quer ser um atleta de sucesso é ganhar muito dinheiro, mas quando a coisa começa a acontecer é uma avalanche de dinheiro, de emoções, de situações que não permitem uma administração ideal, vamos dizer assim, né, para que a pessoa pense tranquilamente e tenha condições de executar seus planos. Então, mesmo no caso de ídolos, né, pessoas que aparentemente estão ganhando fácil, né, ou até no caso de pessoas que nem têm tanta fama, o atleta se deparou ali com a primeira situação de ganho, ou um patrocinador que traz um dinheiro recorrente, ou o prêmio de uma competição, de uma luta específica, né, em geral a sensação é que se ganha muito, e esse muito não é tão grande assim, tá? O que a gente tem que entender é que a carreira de atleta, primeiro, é uma carreira relativamente curta, né? Enquanto que o trabalhador tem que pensar numa estratégia para ser colocado em prática ao longo de 30, 35 anos, o esportista raramente consegue conduzir uma estratégia financeira por mais de 10 anos, né? Mesmo que ele tenha uma carreira mais longa de 10 anos, a situação de ganho desse atleta raramente supera uma década. E tem outras questões, né? Às vezes o esporte obriga esse atleta a viajar muito, muitas situações sociais, então tem que ter uma preocupação com o guarda-roupa, tem que ter uma preocupação com o seu estilo de vida, tem que ter um certo gasto para se manter em contato com a família, às vezes as férias são muito curtas, né? Isso envolve voos, envolve deslocamentos que pode parecer que há um certo glamour nisso, e há um glamour mesmo, mas o custo envolvido coloca esse atleta numa armadilha muito grande, né? Em que aquele grande dinheiro que ele está ganhando muitas vezes não é um ganho, é uma compensação pelo sacrifício que em grande parte está consumida nesse processo, né? Então, é extremamente convidativo que esses atletas entendam que, primeiro, né, se há uma onda do ganho financeiro, se tem um ganho do céu, né? Esse ganho está vindo da exposição dele, pública, né? Do sucesso do seu esporte, do quanto que esse esporte movimenta de dinheiro, atraindo a atenção de televisão, de anunciantes, do público. Então, esse é o momento também de ele surfar uma onda muito oportuna dos patrocínios, das permutas, de conseguir se aproximar de uma marca de roupa, só poder usar roupa dessa marca sem que ele pague, de conseguir utilizar um automóvel que seja emprestado, por exemplo, mas na forma de um patrocínio, né, que ele explore a sua visibilidade pública, não entendendo isso como um ganho, mas entendendo como um não custo, para que aquele dinheiro que ele está ganhando possa ser trabalhado como uma formação de reservas muito maior do que um trabalhador normal faria. O trabalhador tem que poupar ali entre 10% e 15% do que ele ganha ao mês. Eu imagino que um atleta deva poupar pelo menos metade do que ele ganha, porque a sua carreira vai acabar antes do primeiro terço da sua vida, né? Vamos dizer que a pessoa se aposente ali nos 35 anos de idade, espere viver até os 100, são outros quase 70 anos de vida pela frente. Então tem que haver uma acumulação, não para viver desse dinheiro, mas para que no mínimo esse atleta consiga ter fundos para montar um negócio próprio, para investir numa carreira de palestrante ou de professor, ou alguma coisa online, mas investimento terá que ser feito, né? Então, quanto mais esse atleta consumir na sua fase áurea, os recursos para que ele tenha um estilo de vida do mundo de caras, o estilo de vida que todos vão admirar, mas que vai custar muito caro para ele, mas esse atleta está dando um tiro no pé e deixando de aproveitar a grande vantagem desse momento, que é a capacidade de fazer fundos para uma grande consolidação da sua carreira, que vai trazer os frutos após a aposentadoria dessa carreira, não exatamente durante ela. Certo. Também tem outro lado, né? Como a gente sabe, não existe tantos atletas que têm essa grande carga de dinheiro envolvida, né? E devido à grande exigência que o esporte nos proporciona, por questão de tempo, de preparação, por ser esporte de alto nível, os atletas acabam não se preocupando muito com essa questão do dinheiro, com essa questão do futuro. Tem casos até, vou até citar aqui, no caso do próprio Maurício Shogun, que nunca admitiu, né, ele que vai estar participando aí do TUF Brasil nesses próximos meses na Rede Globo, ele nunca admitiu que ele nunca falou do futuro dele. Ele sempre falou de querer lutar, ele sempre priorizou a sua carreira, mas ele nunca pensou no futuro dele. Então, se a gente for analisar, não falo somente do Shogun, mas de outros atletas, até que do grande público que não conhece, muitos deles têm essa questão da carga de trabalho muito puxada, e muitos deles entregam esse lado das finanças, esse lado financeiro com a família, ou às vezes um empresário. Você recomenda realmente que esses atletas eles possam vir a entregar ou deixar alguém responsável
por esse lado, ou de repente você acha melhor que o atleta venha procurar um suporte, uma empresa especializada nesse tipo de coisa para cuidar das finanças dele? Olha, vamos entender que o ideal é ter pessoas de confiança trabalhando ao nosso lado, né? A pior situação é aquela em que o próprio atleta vai administrar tudo, porque na verdade a administração do dinheiro traz preocupações, traz problemas, você faz o planejamento, não consegue abrir a conta no banco, não consegue fazer investimento, não consegue captar recursos, tudo isso traz uma ansiedade que atrapalha extremamente o desempenho desse atleta no esporte, né? Então ele precisa de foco naquilo em que ele é bom, que é a prática esportiva. Então, o primeiro passo, a primeira solução seria confiar as decisões mais preocupantes, as decisões que envolvem mais ansiedade, a alguém de confiança. Só que isso não resolve o problema, porque a pessoa de confiança provavelmente não é uma pessoa capaz, né? Não estou dizendo que um irmão, um pai, um parente, né, seja uma pessoa incompetente, mas ela não tem a formação técnica necessária para que boas escolhas sejam feitas. Então, se de repente alguém se propõe a ser empresário, ou se propõe a ser um parceiro, um braço direito, né? Acho que o amigo é o nome que se usa aí, né? Para administrar a carreira do esportista, esse alguém tem que fazer um investimento pessoal, isso envolve até algum custo, num curso de preparação de administração esportiva, ou um curso de finanças gerenciais, ou qualquer curso que ajude essa pessoa a lidar melhor, de maneira mais organizada, não só com as finanças, mas com as estratégias também, né? Geralmente as boas faculdades de administração vão ter algum curso, alguma especialização nesse sentido. Enquanto isso não acontece, o ideal é que esse atleta procure uma estrutura especializada. Então, existem empresas que prestam serviço de marketing esportivo, de administração da carreira do atleta, em troca de uma comissão, em troca de parte dos ganhos. É quase que o investimento que essa empresa faz na carreira, né, do atleta, supondo que haverá uma repartição no futuro. Em geral, pela experiência dos atletas que eu acompanho no esporte, das lutas, nos outros esportes também, quem começa com uma estrutura empresarial dificilmente vai deixar de lado, porque é muito conveniente. Você encontra uma série de serviços, serviço jurídico, serviço de tratamento comportamental, né, psicologia, para você focar melhor. Então, uma estrutura empresarial vai trazer uma combinação de serviços que dificilmente um empresário sozinho traria. Então, é uma decisão a se tomar ali no momento-chave da carreira, quando se percebe que o dinheiro está entrando, entre fazer um investimento numa parceria que pode ser muito produtiva, mais estruturada, mais empresarial, ou de repente tentar levar as coisas por conta e aí essa pessoa ser aquela que vai correr atrás do conhecimento para, de vez em quando, contratar um serviço ou outro e, na maior parte do tempo, usar seu conhecimento para cuidar das necessidades burocráticas do atleta. Mas isso é fundamental para que tudo funcione muito bem, porque esse mundo dos negócios, né, o show business do esporte, como eu falei, envolve uma complexidade de negociações, envolve um nível de ansiedade muito grande que só tem a prejudicar a rotina de treinamento do atleta. Tá certo, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho. Você tem uma série de livros famosos publicados aí, como alguns que eu posso até estar citando aqui, que é o Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, tem Investimentos Inteligentes, e você também está agora com um novo trabalho chamado Adeus à Aposentadoria. Esse livro, ele fala realmente acerca da aposentadoria, ou existem outros fatores, como o próprio relacionamento humano, que você geralmente aborda muito em si? Bom, eu tenho uma grande preocupação com essa questão do relacionamento humano, do bem-estar da pessoa em todas as fases da vida, né? Tanto que um dos livros que você citou, o 10 Bons Conselhos de Meu Pai, eu mostro claramente como que o esporte me influenciou para que eu seja hoje uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, né, com uma visão mais tranquila em relação ao meu futuro. No livro Adeus à Aposentadoria, meu livro mais recente, na verdade eu faço um convite às pessoas para que não coloquem a aposentadoria como objetivo na sua vida, né? No caso dos trabalhadores em geral, é muito comum a percepção de que a aposentadoria será um ponto final, e até existe uma certa ilusão de que essa aposentadoria deve trazer alguma tranquilidade, né? Quando eu vou parar de trabalhar, quando eu vou descansar, quando eu vou fazer as coisas que eu quero, né? Poucos trabalhadores realmente percebem que a aposentadoria será um momento de falta de dinheiro nesse modelo, né? No caso dos atletas, essa tranquilidade já não é tão clara, porque o atleta sabe que ele vai interromper sua carreira no momento em que ele tem uma saúde mental muito grande, que ele tem uma disposição muito grande, mas que algumas mudanças no seu metabolismo vão torná-lo menos eficiente para o esporte. Então o atleta geralmente tem maior consciência da grande armadilha que é a aposentadoria.
E o que eu apresento no livro da aposentadoria é justamente o que seria o planejamento ideal para todos os tipos de profissionais, para que não se visse a aposentadoria como um ponto final, mas sim como um ponto inicial de uma maior liberdade de escolha, do seu projeto empreendedor, do seu negócio próprio, né? Porque o atleta profissional não deixa de ser um empregado, né? Um empregado do showbiz, um empregado da sua confederação, um empregado daquele, vamos dizer, aquele circo, né, que existe para que o seu papel de esportista tenha algum valor midiático, né, um valor para as televisões, e isso se traduz em dinheiro. Ele está trabalhando, né, teoricamente ele é dono do próprio nariz, mas ele está trabalhando muito em troca de uma remuneração. Quando ele chega à aposentadoria, é aquilo que ele planejou para aquela fase que vai fazer dele uma pessoa bem-sucedida ou não, né? Então, assim como nós, né, pensamos em nos educar para o trabalho durante vários anos de nossa vida, né, da infância, desde que nós entramos na escola, até a escolha da faculdade, existe ali toda uma preparação para o mercado de trabalho, inclusive o mercado de trabalho do esporte profissional, né? Aquele aluno bem-sucedido nas aulas de educação física, que foi se destacando lá atrás, ele aos pouquinhos foi se distanciando das aulas de matemática, química, português e foi focando na sua especialização. Então, essa preparação, ela mostra seus frutos durante a vida profissional. E isso faz a pessoa ganhar mais ou menos dinheiro. Agora, é importante perceber que para a aposentadoria também precisa de uma preparação. Então, aquele atleta que está ganhando dinheiro, se ele pessoalmente ou através do seu empresário, da empresa que agencia, conseguir ter algumas pequenas participações em negócios, conseguir montar um blog, um canal de comércio virtual ou comércio digital, algumas experiências, pode ser que nenhuma dessas experiências seja realmente o seu projeto futuro de ganhar dinheiro, mas são experiências empresariais que vão trazer um certo calejamento, né? E calejar, o atleta sabe muito bem o que significa, né? Ele vai entender onde ele se dá melhor e que caminhos que ele não deve seguir. Então, é fundamental que ele chegue à aposentadoria ao anunciar, né, o fim da sua participação no esporte, que ele já tenha ali muita coisa costurada para um negócio próprio, para uma clínica ou para um projeto acadêmico, não importa, mas algo que tenha sido preparado, para que ele possa colher frutos interessantes nessa fase da sua vida. E nessa fase empreendedora, pós-carreira esportiva, ele também deve ter consciência da necessidade de se educar para uma terceira fase, aquela que é a fase investidora, em que ele vai colher frutos do seu nome, já não trabalhando tão diretamente, já não tão envolvido, né, com o mecanismo de fazer dinheiro do seu negócio, mas cuidando da sua marca. É o que faz hoje muito brilhantemente, por exemplo, o Pelé, né, que foi um atleta brilhante, que foi uma pessoa com uma série de dificuldades na sua vida empresarial, perdeu muito dinheiro em várias situações, mas a partir do momento em que ele delegou para outras pessoas a condução dos seus negócios, ele basicamente hoje é administrador da sua marca, né, e trabalha com a mão na massa muito pouco, né, ele vai lá como um porta-voz da marca Pelé e embolsa os dividendos disso com toda a dignidade e toda a honra que ele merece. Então, o atleta deveria ver essas três fases na sua carreira: a fase trabalho, que é a que ele vive hoje, lutando, treinando, desenvolvendo suas técnicas; uma segunda fase empreendedora, em que ele põe a mão na massa para multiplicar o conhecimento e a experiência dele; e uma terceira fase em que ele vai, já com conhecimento, contratar pessoas para dar continuidade ao seu projeto, sem que ele tenha que se envolver tanto e mais administrar o dinheiro que entra na conta. E isso eu explico em detalhes no livro Adeus Aposentadoria. Tá certo, Gustavo. A gente sabe que o seu tempo é muito curto. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu queria só tirar uma dúvida. Para quem tiver o interesse, como é que faz para adquirir o seu livro? Eu não sei se você também tem alguma empresa de consultoria financeira, se caso algum atleta que estiver nos escutando tenha o interesse de te procurar para até buscar ajuda acerca desse assunto, né? E também, só uma última pergunta. Eu creio que você sabe que o UFC hoje é um gigante do esporte. Sim. Como é que você vê esse crescimento gigante do UFC, cara? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Olha, primeiro, respondendo sobre o esporte, né? Eu acho que todo esporte, né, a pessoa goste ou não, ele serve de exemplo para a construção de uma sociedade. Né? Existem pessoas que, assim como alguns não vão gostar do UFC, outros não vão gostar do futebol, outros vão ter ressalvas em relação ao poker. Cada um, né, diante da sua filosofia de vida, vai ter maior ou menor admiração por um ou outro esporte, né? Mas acho que o esporte, exigindo do atleta treinamento,
ele dá o exemplo da disciplina, né? O esporte exigindo do atleta uma postura pública, né? De saber se comunicar, de saber se relacionar com a sua torcida, de saber servir de exemplo para uma criança, né? No fundo, o atleta, ele é o melhor exemplo de cidadania que nós podemos ter. É daquele que representa o seu país, ou o seu clube, ou até a sua empresa, não importa, mas aquele que leva uma bandeira em busca de uma vitória. Né? Isso, se toda a sociedade pensasse assim, nós teríamos uma sociedade muito mais honesta, muito menos corrupta. A gente sabe que a corrupção também ganha no esporte, né? Mas ela é muito mais fácil de ser descoberta, né? Numa arena, né? Vamos dizer, no calor, na briga por uma bola, ou por um golpe, ou por um resultado final, do que naquela situação do mundo político, do mundo empresarial. Então, o esporte, ele é a inspiração, ele é a referência, tanto que países desenvolvidos tendem a ter no esporte um valor muito maior do que se dá no Brasil. Né? Se você for um bom atleta, você entra numa faculdade americana, você soma pontos importantes para possível migração para a Europa, né? E isso a gente tem muito a crescer no Brasil ainda. Então, eu bato palmas para o crescimento do UFC. O esporte crescendo de maneira organizada, né, estruturada, é bom para o show business, é bom para a televisão, é bom para os atletas, todo mundo sai ganhando. Então, é fundamental que isso se mantenha, que a população saiba reconhecer isso, que prestigie o esporte, né, que vá pessoalmente assistir e torcer pelo seu ídolo, porque, no fundo, isso vai servir de exemplo para os filhos desses que estão assistindo. E com relação ao serviço que eu presto, quem quiser mais informações, no site maisdinheiro.com.br tem todo o meu trabalho, vários artigos, canais de dúvidas, consultoria. Tem um dos meus parceiros é especializado em consultoria para atletas, né, que já trabalha com alguns atletas da luta, tem muitos atletas do futebol, e dúvidas também podem ser esclarecidas pelas redes sociais. Eu tenho o Facebook Gustavo Cerbasi Oficial, que é um canal de contato com o público, o Twitter @gcerbasi, e no Instagram, estou há pouco tempo no Instagram, mas já está crescendo bastante o grupo ali, Gustavo Cerbasi, é o meu perfil. Convido a todos para acessarem e colocarem ali seu comentário, sua dica, sua dúvida, que eu vou atender pessoalmente. Przez ponad 10 lat KSW zdobywało kolejno wszystkie największe hale widowiskowe w naszym kraju. Za sprawą fanów w niewielkiej Polsce działy się wielkie rzeczy. Dziesiątki gal, setki walk, tysiące momentów, dla których warto było czekać i wierzyć, że najlepsze jest dopiero przed nami. Federacja KSW pragnie zaprosić na pierwszą galę poza granicami Polski. 31 października 2015 roku zaczniemy nową erę. KSW 32 Road to Wembley.